Fala-se muito em desafios do uso do plástico, sobretudo na agricultura, na pecuária, em diversas outras situações aqui do agronegócio. Para debater esse assunto, para a gente desmistificar de uma vez sobre esse tema que às vezes acaba se tornando polêmico, eu convidei o Blisca. Ele é o Antônio Blisca, ele é o presidente da revista Plasticultura. Você sabia que existe uma revista Plasticultura? Olha aí, pessoal. Nós vamos bater um papo com o Blisca. É assim que a gente combinou de chamar ele. Seja bem-vindo aqui ao Agrociência. Obrigado, Fábio. Uma alegria a gente discutir esse assunto, né, Blisca? Porque, como a gente estava comentando nos bastidores aqui, é um assunto que precisa ser conversado porque existem ainda algumas fake news, algumas inverdades, algumas desinformações, né? Porque a galera às vezes passa a informação por aí sem saber realmente a fonte, a veracidade daquilo, e é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Ok. Fala um pouquinho da revista Plasticultura, que você trouxe para a gente aqui algumas edições, algumas versões, para a gente debater esse assunto. A revista está chegando praticamente aí ao seu 20º ano, em 2027, e a gente tem com esse veículo de comunicação justamente a vontade de levar a informação, ciência agrícola, um pouco copiando aqui o nome do podcast de vocês, para levar realmente informação bem referenciada ao empresário rural, ao agricultor, ao usuário do plástico agrícola. Quando a gente fala de plástico, né, eu comecei falando exatamente isso. Existem desafios, né, desinformações acima de tudo, né. Algumas pessoas acabam realmente criticando o uso, né, mas por que existe isso e de fato o plástico ele é um vilão ou ele é a solução para muitos problemas? Como a gente tem que lidar com o plástico, sobretudo no agronegócio? Então, o plástico ele cumpre um objetivo que outros materiais não conseguiriam cumprir. Então, hoje o plástico ele te garante redução de uso de água, redução de uso de fertilizantes, um ambiente mais adequado para a planta se desenvolver ou uma embalagem melhor para você proteger o produto final e levar isso para o mercado. Agora, tem que saber, tem que conhecer esse material e saber usá-lo corretamente e, mais do que isso, após o seu uso, dar uma destinação adequada para esse material, para que esse material possa ser reinserido no que hoje a gente está aí chamando de economia circular. Perfeito, exatamente isso que você estava me dizendo nos bastidores, né? O desafio é esse, mostrar para as pessoas que ele é necessário, mas também ensinar a forma correta de estar utilizando esse material e dar o destino correto, adequado após a utilização, né? É o que a gente estava conversando nos bastidores, é isso mesmo, né? Sim, e para isso hoje a gente tem inclusive um programa de reciclagem que chama Eu Plastifico, Nós Reciclamos, que está sendo levado aí à frente principalmente no estado de São Paulo, mas cujo objetivo é levar isso também para outros estados e para outros polos de utilização do plástico agrícola. Então a gente tem hoje muito plástico sendo utilizado no Nordeste, no cultivo de melão, melancia. A gente tem plástico sendo usado na cultura do algodão, ali depois no pós-colheita do algodão, né? Então esse plástico ele tem que ser reinserido na economia e isso vai trazer benefício em termos de ambiente, custo e mesmo de imagem do agronegócio brasileiro. Uma coisa que a gente estava conversando também nos bastidores me chamou bastante atenção, justamente por desconhecimento desse cara aqui que vos fala, é a diferença entre a lona e o filme, né? Conta pra gente qual é essa diferença. Então, a lona plástica é um produto genérico que pode ser usado para diversas situações. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, em cultivo protegido, a gente fala em filme plástico. Por quê? Porque ele é um filme especificamente desenvolvido para aquela situação. Então, o filme hoje ele tem a capacidade de atuar como um filtro da radiação solar que está incidindo para as plantas. Então, ele pode beneficiar as plantas em questões fitossanitárias, em questões de fotossíntese, aumento de fotossíntese. E se você circular um pouco por aí, você vai ver
estufas cobertas com filmes muito velhos já, que estão sujos ou estão degradados, ainda não se romperam, mas cuja transmissão de luz já caiu enormemente. Então, a planta está ali, entre aspas, protegida, mas ela não está atingindo todo o seu potencial genético porque ela não recebe luz suficiente naquela situação. É verdade, é verdade. Em se tratando de economia circular, digamos assim, você já comentou um pouco, né, que existem programas para a gente devolver esse material. Fala um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona essa questão de utilizou, aonde eu levo. É muito comum a gente discutir, por exemplo, embalagens de agrotóxicos que são devolvidos, né? Existe uma legislação para isso, os produtores são obrigados a devolver aquilo já furado, higienizado, lavado, enfim. Existe algo semelhante a isso para o plástico? Está sendo construído, né? Esse exemplo que você citou, o Brasil vamos dizer assim, é exemplo para o mundo inteiro na reciclagem de embalagens de agroquímicos, né? E a gente está buscando construir um sistema que faça a mesma coisa com todos os filmes plásticos. É uma tarefa bem complicada, porque esse filme, ao contrário das bombonas, né, ainda, apesar de você ter uma legislação, ela ainda é muito pouco conhecida e muito pouco aplicada, e a gente precisa, na verdade, de toda a cadeia envolvida no uso do plástico agrícola para fazer essa logística reversa. Sim. Então a gente tem na ponta o empresário rural, né, o produtor rural, as revendas de produtos agrícolas e as empresas transformadoras. Então você reciclar um filme, por exemplo, como o mulching, que fica em contato com o solo, ele tem que ser minimamente preparado para ser reinserido nessa cadeia. Senão você vai estar levando, na verdade, não plástico, você vai estar levando terra. Né? Então, existem certas dificuldades, aí estão os desafios. Outra questão é a questão logística no Brasil. Né? A gente está falando aí de um país continental. Tirar o plástico que foi usado no melão lá no Nordeste e trazer de volta para a fábrica não é uma coisa simples. As empresas têm consciência disso, existe essa necessidade, principalmente porque o mercado externo está olhando muito isso, a questão ambiental. Olhando e cobrando já, né? Dos produtos brasileiros para serem exportados. Então a gente vai ter que fazer. Tem que fazer, tem que atender essa demanda, já se tornou uma exigência, né? Já é uma exigência do mercado, exato. Você estava me falando também, isso me interessou bastante porque eu sou lá da universidade, sobre um projeto de extensão, né, que você desenvolve na Universidade de Jaguariúna. Conta um pouco mais para a gente. Então, lá em Jaguariúna, a gente trabalha no curso de agronomia, o curso noturno, e a gente tem, então, um grupo de alunos, é o GECSOL, Grupo de Extensão em Cultivo Sem Solo, e agora esse ano a gente está buscando aí um pouco ampliar a atuação desses alunos e permitir que eles tenham atividades extracurriculares antes de eles se formarem. Como um curso noturno, isso quer dizer que boa parte dos alunos trabalham. Alguns já no segmento agrícola, mas outros em outras atividades e estão buscando na agronomia uma nova frente aí para se profissionalizar. Certo. E ali então a gente trabalha muito com a questão de hidroponia, né, o cultivo sem solo, procurando dar para esses alunos uma visão do que está acontecendo no mercado, na produção de hortaliças e de outros produtos também, nessa tecnologia que, apesar de nova, também tem uma necessidade de se aprofundar tecnicamente para você poder utilizar corretamente. Bacana, muito importante e necessário esse tipo de projetos, né, Blisca? Até para contribuir aí na formação desses alunos, sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo projeto. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho da Cobapla. É Cobapla, né? Isso. Pronunciei corretamente. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Então, o Cobapla, ele é o Comitê Brasileiro de Aplicação e Desenvolvimento de Plásticos na Agricultura. Eu atuo nessa entidade praticamente desde a sua fundação. Ele não é uma invenção brasileira, ele segue uma organização mundial. Então, você tem um Comitê Internacional de Plásticos Agrícolas, cuja sede executiva fica na França. A sede
ela é rotatória, vamos dizer assim, né? Atualmente o presidente é um pesquisador chinês, congresso inclusive internacional de plasticultura vai ser em outubro desse ano. E o Cobapla então ele visa integrar os agentes da cadeia, os atores da cadeia, desde os fornecedores de matéria-prima, que são as empresas petroquímicas, passando pelo pessoal que mexe com aditivos, os transformadores de filmes plásticos, né, aqueles que realmente vão fazer o mulching, vão fazer o filme para cobertura de estufa, passando pela universidade e chegando no empresário rural, no usuário final. Então é uma cadeia bastante longa, é difícil de a gente fazer esse trabalho de integração e a gente tem feito aí ao longo do tempo, né, o Cobapla nasceu em 1997, lá na Unicamp, num evento da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. E a gente tem trabalhado com normas técnicas junto à BNT, então filmes de cobertura de estufa, telas de sombreamento, filmes de mulching e até a própria norma para construção de estufas foi feita dentro desse âmbito do comitê de plasticultura. Legal, muito bom. Bom conhecer um pouco mais sobre o comitê. Agora a gente falar um pouco, para encerrar, da revista. A revista, você estava mencionando que ela é bimestral, né? Ela é bimestral. Ela é bimestral, cada 2 meses. As pessoas que querem conhecer um pouco mais a revista, estou vendo aqui que nós temos um site, né? A gente pode assinar, vai receber a revista em casa. Como é que funciona? Sim, hoje a assinatura, por enquanto, está por um tempo limitado, então o pessoal tem que correr, entrar no site. A assinatura está sendo oferecida justamente pelo Comitê Brasileiro de Plasticultura de forma gratuita. Legal. Então você acessa ali, faz a solicitação, o preenche site um cadastrozinho. É revistaplasticultura.com.br. Exatamente. Bem facilzinho de anotar, viu, pessoal? Vamos deixar aqui na descrição depois o site para vocês acessarem. Entrou no site, fez a assinatura, ele vai receber a revista física ou ele recebe digital? Ele vai receber digital, formato de PDF, então ele pode baixar no celular, no computador, conforme ele preferir. E aí acompanhando todas as novidades aí do segmento da plasticultura bimestralmente e se atualizando, né? Eu estou acompanhando aqui, estou dando uma olhada, realmente é um mundo de informações. Confesso aqui que eu conhecia nada, absolutamente nada. Uma coisa que você me falou aqui nos bastidores também que me chamou bastante atenção, Bliska, é que a estufa em arco que a gente conhece e vê tanto por aí não é tão boa quanto parece, né? Na verdade, a gente tem o arco como a figura mais comum das estufas utilizadas no país. Como eu disse, a gente está acostumado a ver ela Brasil afora, para todo lado onde a gente anda, né? E por que ela não é o mais adequado, digamos assim? Você tem não sei se eu posso usar esse termo, né? Pode, com certeza. Você tem que lembrar que a estufa nasceu no hemisfério norte, condição de clima frio. A ideia era justamente segurar calor ali para as plantas poderem se desenvolver. Certo. Mas essa, sem dúvida nenhuma, não é a nossa realidade situação. brasileira. À exceção de algumas regiões serranas, o nosso inverno é extremamente ameno. Então a gente tem excesso de calor e o ideal é que a estufa tivesse um pé direito bem elevado, acima de 4 metros, com uma saída de ar no topo da estufa. Então a gente recomenda a estufa que a gente chama em 2 águas. E lembrando um pouquinho aqui, né, a gente faz sempre associação com os galpões de produção de frango, certo, que tem aquela saída no alto do telhado, justamente para permitir uma boa ventilação. Sim. E isso a gente acaba não encontrando aqui na maioria das estufas no Brasil. Você pode até pedir, o fabricante vai fazer para você, só que o custo sobe. Certo. E aí, a média dos brasileiros, né, quer comprar tecnologia com baixo custo. E aí volta para o arco. Aí ajusta, né? Adapta. Então fica difícil. Olha aí, pessoal. Então esse foi o nosso bate-papo com o Bliska, ele que está como presidente aqui da revista, né, Plasticultura. Você que se interessa por esse assunto, quer aprender um pouco mais, eu estava dando uma folhada aqui, rapaz, tem muito conhecimento, muita informação na revista. Ô Bliska, uma dúvida aqui, só para encerrar de verdade agora. Fazendo assinatura hoje, eu vou receber as edições daqui para frente ou eu tenho acesso às edições anteriores? Então, você vai receber daqui para frente 6 edições, uma assinatura anual,
E as edições anteriores, aí a pessoa tem que entrar em contato conosco, fazer a solicitação. Legal, legal. E aí tem um custo, mas é um custo baixo. Bacana, bacana. Olha aí, pessoal, então se você se interessa pelo assunto, entra no site que a gente vai deixar aqui na descrição, entre em contato com essa turma e vem aprender um pouco mais sobre plasticultura com a gente, para não sair falando besteira por aí, desinformações, fake news que a gente está enjoado de ver e vamos parar por aí. Obrigado, Blisca, pela oportunidade desse bate-papo. Obrigado a você, Fábio. Obrigado ao AgroCiência. Ficamos por aqui.